Olá pessoal do canal Laranja Dinâmica, como vocês estão? Eu sou o Luiz Lucas, trazendo mais um vlog aqui para vocês. Antes de tudo, por favor, se inscreva no canal, isso é muito importante. Deixa o seu like também, compartilha o conteúdo, tá? Esse canal aqui, na verdade, eu criei só para postar gameplays de Brawl Stars, porém eu tinha um canal onde eu postava vlogs e tal, mas não deu muito certo. Eu passava muito tempo editando, horas e horas, pra falar a verdade. Na verdade, fim de semana inteiro eu tirava para atualizar o canal, porém eu não via retorno nenhum. Então agora eu tô inventando de fazer esses vlogs aqui meio que seco mesmo, sabe? Sem edição quase nenhuma. Porque é só para me expressar a minha opinião sobre alguma coisa, ou falar de alguma coisa que eu tenha vontade. Então se você quiser participar, pode deixar o seu comentário aqui embaixo, tá? Que eu vou adorar ler e também interagir com ele, né? Responder e tal. Beleza? E leia a descrição desse vídeo, tem informações importantes. E veja os outros vídeos aqui no canal, né? Tem Brawl Stars, tem outras gameplays, tem gameplay de Euro Truck. Todas as gameplays de Euro Truck eu converso com a galera também, tá? Não é live, mas porém se tiver um público legal, futuramente eu trago lives, tá? Esse canal mesmo. Porém agora só tem 7 pessoas inscritas ainda. Eu também tô fazendo muito merchan do canal, então tá bem pouco. Bom pessoal, eu decidi fazer esse vlog hoje sobre nostalgia de Beyblade, cara. Você lembra Beyblade? Mano, eu inventei de fazer esse vlog hoje, na verdade eu nem ia fazer. Na verdade eu faço só quando me dá vontade de fazer, quando eu tenho alguma coisa para comentar. Ontem eu tava no X, né, antigo Twitter, e eu vi que vão relançar, eu acho que vão relançar, ou relançaram uma só, Beyblade clássica. Se você não sabe o que é Beyblade, é um anime que passa a história de um grupo de jovens que lutam com peões, sabe? Então eles atiram os peões para lá e ficam rodando para lá e para cá, e aí o último que ficar rodando vence, sabe? Aí depois tem umas feras, beats lá que saem dos peões, né, para lutar e tal. É bem interessante, é bem bacana. Tô olhando para baixo porque minha tartaruga tá aqui, aí às vezes ela morde o meu pé e dói. Mas enfim, e era muito legal, eu era viciado nesse anime, eu gostava muito. Quando eu era criança eu sempre gostei desses animes que tem a ver com batalha e tem algum brinquedo envolvido e que não seja impossível, sabe? Enfim, teve Yu-Gi-Oh! Que eu amei, mas um dia eu posso fazer um vlog também sobre, que são cartas, né? Eu sempre gostei de cartas e monstros, então quando lançou Yu-Gi-Oh! Eu fiquei apaixonado. Aí teve o Beyblade também, que são peões super estilizados, mas são peões. E aí depois, já quando eu era um pouco mais grandinha, ele lançou o Bakugan, que aí eu já nem meio que liguei e nem assisti nenhum episódio, pra falar a verdade, mas eu achei meio paia esse negócio de bolinha que você jogava e virava um monstro. Mas é a mesma temática, sabe? De um brinquedo que não é impossível, que existe na história. Claro, na história eles são mágicos ou têm poderes incríveis, e na vida real você meio que simula isso, mas é muito interessante, muito bacana, sabe? Acho que primeiro começou mais ou menos com Pokémon, né? Mas enfim, Pokémon é com os bonequinhos e tal, né? Depois eles as cartas e tal, meio que pra simular a existência deles. Mano, não sei o que a tartaruga aqui, velho. Bom, mas enfim, vamos falar de Beyblade. Ontem quando eu vi, achei incrível, cara. Achei muito legal. Beyblade não está tão em alta atualmente. Eu lembro que antes estava uma coisa muito louca. Antes, que eu digo, década de 2000, né? TV Globinho, nossa, passava Beyblade, eu não perdia nenhum episódio. Se eu não me engano, acho que exibi o episódio quando eu ia quando eu voltava da escola, eu já sentava na frente da TV e assistia TV Globinho. Nossa, era incrível, cara, era incrível. Eu ia pra escola de manhã, aí quando eu voltava eu já corria na frente da TV e assistia a TV Globinho pra ver a Beyblade, porque sempre os últimos desenhos, que eram os mais hypados, eles deixavam por último, pra passar, tipo assim, pra criança assistir toda a TV Globinho e depois assistir o último, que é o mais importante da programação, sabe, que dava mais hype. Então tipo, Yu-Gi-Oh! Passava por último, Dragon Ball GT passava por último, todos esses eu assisti. E Beyblade era a mesma coisa. Medabots eu nunca gostei, a Medabots não passava por último não, acho que era menos hypado. Deixa eu um pouco pro lado, assim que a tartaruga tá tentando coisa. Bom, beleza.
nós vamos falar de Beyblade. Eu vi ontem lá no Twitter, né, que vão relançar lá a Beyblade do Dragoon. Cara, linda pra caramba. Ela é branca com alguns retoques em azul e vermelho. Mas deve dar o olho da cara, né? Enfim. E porque depois lançaram Metal Beyblade, tem umas aí que é pra montar, enfim. Cara, se você perguntar pra mim, Lucas, você não gosta mais? Sem brincadeira, se tivesse uma galera que jogasse comigo, eu compraria. Sério, papo 10. Compraria, nossa, tartaruga, você tá aqui, pelo amor de Deus. Compraria sim, cara, compraria. Só pela nostalgia, sabe? Só pela nostalgia eu compraria, pra montar. Porque eu sei que agora tem umas que chama Metal Beyblade, uma coisa do tipo, que são menores, porque antes eram umas grandonas, hoje são umas pequenininhas assim. E aí monta, sabe? Você pode deixar ela mais pesada, mais leve, assim. Porque mais pesada ela roda menos, mas quando bate quando ela bate na do oponente, eu acho que perde a estabilidade do oponente, entendeu? Aí ganha... enfim, essa é o ponto alto dela. Enfim, eu não vou falar sobre isso. No ano de 2000, mano, lançou Beyblade. Putz, lançou Beyblade, eu fiquei louco, maluco. No primeiro episódio era louco pra caramba. Vocês lembram, pode comentar aqui. E aí, o que aconteceu, né? Quando eu cheguei na escola, não era papo de todo mundo. Eu acho que hoje, né, as crianças são mais assim focadas em falar sobre as coisas que acontecem atualmente, tipo Fortnite e alguma coisa que rola no streaming, sei lá. Mas na época tinha muitas essas coisas de eu não vou falar de desenho porque eu já sou grande, não vou ficar falando de desenho porque vão falar que sou criancinha, sou bebê, tipo isso, tipo, né? Sinal de bullying e tal. Então eram poucas pessoas que falavam sobre o que estava passando na TV Globinho, sobre o que rolava aqui e acolá. Tinha uns que falavam por baixo dos panos, tipo assim, só para quem conhecia mesmo, que sabia que ia sofrer bullying ou ia ser motivo de piada, de chacota. Se falasse à torta e à direita sobre que programa assistia, se gostava daquele desenho ou não, era uma besteira pra caramba, né? Mas era assim que funcionava nos anos 2000, né? Hoje eu não sei porque eu não estudo mais, né? Também nem trabalho em escola pra saber. Mas aí o que acontece? Cara, eu achei muito legal que relançaram, né, a Beyblade Dragoon, porque a Dragoon era um personagem icônico, na verdade era o principal da série, da primeira série de Beyblade, da primeira temporada. Aí depois inventaram outros Dragoons, se eu não me engano, ou outras Feras Beats aí que eram... Feras Beats são os personagens que vivem dentro da Beyblade, que é uns monstros pra dar magia pro anime, tá ligado? Pra não ficar só aqueles peões que um bate no outro, que não, senão não ia ter tanta graça assim. Então, pra dar mais graça, inventaram uns monstros aí que habitam os peões, né? Mas eu queria contar aqui pra vocês, eu fiz esse vlog aqui pra contar a primeira vez que eu vi uma Beyblade. Mano, a primeira vez que eu vi uma Beyblade na vida e real, hein? Passou na TV Globinho Beyblade. Nossa, fiquei loucaço quando assisti. Eu lembro que eu tinha um amigo na época, acho que era a quarta série, se eu não me engano era a quarta série que eu tava, do ensino fundamental, quarta série, né? Eu falo quarta série, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, todo o ensino fundamental. Aí primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do médio. Acho que hoje mudou já, é outra coisa que fala, porque na criancinha fala, que ano você tá? Terceiro ano. Não, é a terceira série, pô. Se tá no fundamental é série, se tá no médio é ano. Pelo menos pra mim é assim, mas enfim. Eu tava no quarto ano do ensino fundamental, né? E aí eu lembro que eu tinha um amigo, era um amigão mesmo, tipo assim, um dos melhores amigos que eu tinha na época, né? E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, meu, você viu que estreou Beyblade na TV, nossa, que louco, não sei o que. Ele falou assim, eu assisti e tem uma em casa. Aí eu falei, duvido. Como você tem uma em casa? Você assistiu hoje e já tem uma em casa? Porque na minha cabeça não passava antes no Japão, não passava antes na TV a cabo, porque tinha, mas na época não tinha, né? Mas tipo assim, quando passava na TV Globinho, acho que já existia no Japão há uns 3 anos no mínimo, tá ligado? E na TV a cabo 1 ano no mínimo, entendeu? Então tipo, tudo estreia primeiro no Japão, porque é o país de origem, aí depois vai na TV a cabo, aí depois que vai nas TVs abertas, enfim, depois a Globo, a SBT, a Record, enfim, compra os direitos para exibir tal animação. E aí o que acontece? Na minha cabeça eu falei assim, você tá mentindo. Como estreou um desenho hoje, porque na minha cabeça falou assim, estreou hoje, tipo assim, estreou hoje, né? Como estreou hoje e você já tem uma Beyblade? Porque, tipo, não existe, estreou o produto hoje. Então, tipo, pra mim, na minha cabeça, ia estrear o
E até lançar o brinquedo, talvez, futuramente, mas depois, sei lá, de meses. Aí eu lembro que o cara falou assim, não, eu tenho uma Beyblade, você quer ver? Eu vou trazer amanhã pra você, filho. Mano, eu não acreditei. Falei assim, impossível. Estreou hoje na TV, você tem uma Beyblade? Falei assim, como você conseguiu? Ele falou numa banca de jornal que falava de anime. E aí, quando estreou, veio um brinde, veio uma Beyblade numa revista. Eu lembro que eu paguei bem caro, achei legal e tal, e minha mãe comprou pra mim. Alguma coisa do tipo, ele falou, sabe? Aí eu falei, impossível, cara, impossível. Vi uma Beyblade na banca de jornal e tal. E eu achei estranho, porque sempre eu tava na banca de jornal com meu avô, porque minha mãe nunca comprava sinal de revista pra mim, que ela achava muito caro. Mas o meu avô sempre comprou, mano. Eu sempre gostava de ir na banca de jornal do meu avô, porque era atravessando a rua da casa dele que tinha uma banca de jornal na frente de uma padaria. E sempre eu comprava coisa de anime lá, né? Porque eu sempre gostei de anime. Primeiro era a Turma da Mônica quando eu era mais pivetinho, mas depois era de anime. Nossa, eu amava. Eu tenho até hoje as revistas aqui guardadas que ele comprou pra mim como recordação. Hoje ele é falecido, mas esses presentes, né, que ele comprava, né? Enfim, presentes eu digo que é presentes mesmo porque eu amava revistas, né? Tá tudo aqui, cara. Grande maioria tá tudo aqui. É antiga mesmo. Tem uma aqui que fala que estreou Dragon Ball GT. Mano, faz décadas que estreou Dragon Ball GT, mas eu tenho uma aqui que fala assim, vai estrear essa semana Dragon Ball GT. Então pra vocês verem como é antiga. Talvez um dia eu faça um vídeo sobre isso. Quando pegar mais views, né? Então por isso eu falo pra vocês se inscreverem no canal, compartilhar. Porque quando pegar mais views, aí eu trago mais vídeos diferentes, tá ligado? Porque não adianta eu trazer vídeos diferentes, mais elaborados, mostrando coisas e tal. E aí 10 pessoas vê, tá ligado? É chato. Bom, mas enfim, continuando. Aí eu falava pra ele, mano, impossível, porque às vezes, né, eu vou lá na banca de jornal, nunca vi essas revistas aqui da Beyblade e tal, né? Ele falou, não, mano, eu tenho, você vai ver. Pronto, enfim. Fiquei pensando naquele cara, fiquei pensando, falei, nossa, cara, o cara não é meu amigo, mentiu na minha cara, não sei o que. Beleza. Chegou outro dia. Mano, o outro, se eu não me engano, era numa terça ou numa quarta, como se fosse hoje. Porque o anime numa segunda, aí não lembro se terça-feira ele deu migué falando que esqueceu. Aí eu falei assim, com certeza você não tem, você falou que esqueceu. E a Beyblade estreou segunda ontem, você não tem. Quarta-feira, o moleque falou assim, eu não tenho? Olha aqui, mano. Ele pegou assim, tamanho igualzinho do anime, porque dos animes é grandona, as pessoas seguram assim, com a mão toda assim, né? Porque hoje é um negocinho pequenininho que você vê vendendo nas lojas, tá oficial mesmo, é pequenininho hoje. O cara pegando assim, e um negócio assim, parecia um brasão louco. Quando eu vi, eu quase caí duro, velho. Nossa, tive um infarto lá na escola. Eu falei assim, meu Deus, não acredito. E era a Tiger que ele tinha. A Tiger era outra Ferabit que ia apresentar, tipo, no futuro ainda do anime. Não tão no futuro, mas eu acho que no episódio 8, 10, por aí. Que ia apresentar um outro personagem, acho que o Ray, que chama o personagem. E aí ia apresentar a Ferabit que ele tinha, que era a Tiger, né? Nossa, eu fiquei muito louco. Falei assim, meu Deus, você tem você tem a Beyblade mesmo, cara. E era pesado, eu lembro. E aí ele mostrou o puxador, tudo igualzinho do anime, igualzinho. Aí ele falou, eu falei que eu tenho, meu. Era uma revista que aí falou que ia estrear. E aí veio o brinde, que era uma Beyblade. Mano, acho que era um dos melhores brindes, se veio realmente numa revista, ele não mentiu nessa. Era um dos melhores brindes que veio numa revista de todas. Uma Beyblade enorme. Não era oficial, claro, mas não sei, acho que a revista fez algum acordo para fazer as Beyblade, não sei, mas era linda pra caramba. Era incrível, eu fiquei maluco, falei, meu Deus do céu, cara, você tem a Beyblade, mas que bicho é esse? Aí ele falou assim, não sei que bicho é esse, é um tigre. Mas aí depois eu fui assistindo os outros episódios e eu fui descobrindo que era a Tiger, né, do Ray, do personagem Ray. Do grupo original, né, do grupo principal lá dos Baby Breakers, uma coisa do tipo. Aí eu lembro que ele deixou eu segurar, que era uma coisa tipo assim, era difícil, né, de uma criança trazer um brinquedo e aí deixar outro segurar, brincar, mas ele era de boa, ele deixou eu segurar. A gente só não deixou eu jogar, né, mas ele mexeu lá no chão, rodou pra lá, rodou pra cá, mas tipo assim, era bem na miúda mesmo, a gente não mostrou pra mais a gente. Depois aí uns 2, 3 moleques vendo e falaram assim, daquele lá do desenho e tal que estreou na TV e não sei o que. Ele falou, sim, mas não era toda a sala, todos, porque aí ia rolar bullying, falando, brinquedinho e tal. Mesmo que a gente era criança na quarta série, tinha isso, tá ligado?
Era criança, mas todo mundo falava, já sou grandinho, já não brigo pra brinquedo, já sou moço, não sei o que, já sou adulto. Isso é besteira, já falei. Mas eu fiquei maluco, cara. Fiquei maluco quando eu vi a Beyblade do cara. E era bonita pra caramba, era meia cinza, tinha lá uns retoques, acho que verde, não sei, amarelo, uma coisa do tipo. Achei muito bonita, rodando e tal. Falei, nossa, eu quero uma, pelo amor de Deus, eu quero uma. E aí não deu, né? Porque aí eu lembro que eu fui um dia na banca, pivete e tudo, e aí com meu avô, e aí eu falei pro jornaleiro, eu falei assim, tem uma revista que vem uns peões. Eu não sabia que, tipo assim, era uma edição limitada, tipo assim, era só uma edição. E o meu amigo disse que tinha um tempo já que ele tinha essa Beyblade, tinha guardado em casa, mas ele nem sabia que desenho era e tal, até estrear na Globo. E aí o jornaleiro falou assim, é o seguinte, às vezes vem uma... Eu também não sei, ele falou assim, eu não lembro tanta revista aqui, mas às vezes estreia, assim, umas que vem alguns brindes e tal. Porque eu pensei que era uma revista própria que vinha todas as Beyblade, tipo assim, uma vez por semana vinha uma. Nossa, agora tá esses barulhos alto pra cacete, vou entrar em casa pra continuar gravando. Acho que aqui tá mais de boa de gravar, mas enfim. Aí eu pensei que era uma revista que vinha, tipo assim, uma vez por mês, uma Beyblade fazer a coleção, sabe? Aí o jornaleiro me explicou, não, cara, é tipo assim, veio uma aí, sempre tem algumas revistas que vem alguma coisa do Japão, enfim, né, algum desenho tá fazendo lá sucesso, aí vem pra cá, mas enfim, acho que essa foi uma edição, não tem mais, enfim, eu fiquei muito triste. Aí depois de muitos meses, que aí eu fui no centro com a minha mãe e tal, e aí eu comprei uma Piratex, né? Porque, enfim, as originais acho que nem vendia, e se vendia em alguma loja de games e tal, era o olho da cara. O olho da cara, eu tô falando, é quase R$100. Hoje R$100 não é nada, mas tipo assim, na época R$100 era uma grana ferrenha, tá ligado? Eu acho que hoje, se você for nas lojas e comprar essas daí que eu falei que monta, eu acho que custa uns quase R$100. Acho que uns 60, 70 por aí, não lembro quanto é. Mas se você quiser ficar montando, você tem que ficar comprando ou peça solta, aí acho que é só a internet, sabe? Aí eu também não manjo. Mas eu sei que tem gente que joga, eu sei que é muito pouco, mas tem gente que joga, tá na atividade aí na Beyblade. Eu gostaria, é uma coisa que eu gostaria de ficar montando os peões e tal, até gastar um dinheirinho aí, eu não tenho dinheiro, enfim. Mas se eu tivesse uma galera que jogava, eu queria estar por dentro, porque eu acho interessante, sabe? Tem lá as arenas e tal, as pessoas jogam e tal, eu acho bem legal, bem interessante essa coisa aí de Beyblade. Bom, mas enfim, eu queria falar aqui pra vocês, né, sobre como eu vi uma Beyblade a primeira vez. Cara, foi uma coisa de louco. Eu lembro que eu nem contei isso no outro canal que eu tinha, mas, cara, foi uma coisa, tipo assim, quando você vê, é uma coisa que é assim, hoje não tem mais. Isso é engraçado. Hoje não tem mais essa coisa de estrear uma coisa na TV, estrear uma coisa no streaming, que é um boneco que faz isso, faz aquilo, um brinquedo, né, que dá pra jogar, não sei o que, como um Bakugão, como uma Beyblade, e aí as crianças ficam toda maluca. Agora minha tartaruga virou. Vou desvirar ela. Então, só pra finalizar aqui o vídeo, hoje não tem essas coisas. Hoje a modinha é mais digital, é mais jogo mesmo, de computador, de celular, de console mesmo. Essa coisa mais física tá acabando, sabe? Então, tipo, as crianças não estão ligando muito para brinquedo, estão ligando para jogo. O brinquedo é algum boneco, alguma coisa do tipo, sabe? E isso é meio triste, mas eu sei também que a tecnologia está evoluindo. É a mesma coisa dos Tazos, você lembra? Nossa, era muito louco ter os Tazos. Porém, nossa, eu tô andando pra cá, me deu até... Também fiz um pouco de exercício. Mas, enfim, dos Tazos, eu lembro que quando estreou, acho que o primeiro filme dos Vingadores, já não tinha mais promoção do salgadinho. E aí eu lembro que falaram assim, agora vai vir os Tazos. Eu falei, nossa, que legal, vai voltar, né? Não, voltou os Tazos, mas digital. Você tinha que entrar no site da empresa do salgadinho, digitar o código que vinha na embalagem para ganhar um Tazo virtual. E você tinha o Tazo. E aí depois também, quando acabava a promoção, você perdia o Tazo. Tá batendo aqui, mas é aqui do lado, eu pensei que era aqui, enfim. E aí você perdia o Tazo, porque depois quando o site saía, né, entrava outra promoção, enfim, já teve bastante do Homem de Ferro 3, também já teve uns cards também do Homem de Ferro 3, é tudo digital. Então assim, não tem mais nada físico, sabe? É uma coisa triste. Porém eu entendo que a geração é outra, e a geração de hoje não tá muito ligada para isso. Eu lembro que acho que lançou os Tazos do Pac-Man, eu tenho acho que uns 6, 7 aqui, e eu fiquei muito feliz, vai ser assim, nossa, agora vai lançar agora os Tazos de novo, não sei o que, mas
Eles só viram que se ia ter hype ou não, e não teve hype. A galera não curtiu muito, eu vi muitos jogados fora na rua, né? Muitas pessoas não dão valor, enfim, não gostam. Alguns colecionam pra caramba, compram vários salgadinhos pra lá e pra cá. Eu não como tanto assim, então por isso eu consegui um pouco só. Mas assim, coisa física é muito difícil. Então, tipo assim, se um dia lançar no futuro, no streaming, porque na TV, né, agora tá saindo todos os canais de TV a cabo de animação, tipo a Nickelodeon já saiu, acho que o Cartoon Network já tá indo também pro ralo. Mas, tipo assim, quando estrear no streaming algum anime, porque é difícil estrear, acho que americano, algum anime de algum jogo, sei lá, algum jogo que envolva planta, um exemplo, tá ligado? Nossa, eu tirei isso daqui da bunda, enfim. Que envolva planta, e aí a planta uma luta com a outra, e aí, enfim, aí em vez da pessoa ficar louca um dia para comprar uma planta, mesmo que seja de boneco, e aperta um botão e ela faz um ataque, uma coisa do tipo, solta um laser, sei lá, enfim, alguma coisa física, é mais fácil lançar um joguinho de celular. Entendeu? Porque no joguinho de celular tem como você comprar lá a sua planta, né? Um exemplo que eu tô falando aqui em vez de Beyblade, em vez de cartas de Yu-Gi-Oh! Planta, tô falando de planta. Então, a carta de Yu-Gi-Oh! Até tô falando de carta, a carta até que vai sair, porque TCG tá em alta. Então, tipo assim, tem TCG de Chainsaw Man, de Dandadan, não sei. Mas Chainsaw Man tem, de tudo que é TCG tem, né? Pokémon, enfim, TCG tá em alta. Então, TCG acho que é fácil de lançar. Dragon Ball também tem. Mas, tipo assim, físico. Tipo assim, Beyblade, que é físico, é o Beyblade mesmo. Bakugan, que é o Bakugan mesmo. Então, acho que essas coisas aí, acho que vai lançar algum game e mais para celular, sabe? E para celular você já quer, aí você já passa o cartão de crédito, já compra, depois já lança outra no outro mês, já compra mais ainda, é mais lucrativo para os caras. Porque, né, tem que pagar uma empresa, tem que pagar uma fábrica para produzir aquele brinquedo, aí tem que pagar também lá, enfim, um monte de contrato para lançar aquele brinquedo, tem que passar por inspeção para ver se a criança vai engolir e morrer, tipo isso, tá ligado? Agora no mobile é muito mais fácil, só programar lá o jogo, pagar, lógico, algumas questões aí que tem, né, para lançar o jogo nas lojas, e é muito mais barato, eles vão ganhar muito mais dinheiro e é muito mais simples, tá ligado? Eu acho que essa coisa acabou, essa coisa de física agora tá mais no digital. Eu nem ia falar sobre isso, acabei falando, porém um dia eu posso fazer um vídeo mais centrado no que está acabando o físico, agora é mais digital. Mas esse é sobre Beyblade. Então eu espero que vocês gostaram. Comenta aqui se você foi da época da Beyblade, se você acha que essa coisa aí de digital tá aumentando e essa coisa de física realmente está acabando de vez. Deixa seu like, se inscreva nesse canal, compartilha e leia a descrição desse vídeo, beleza? Até a próxima.